amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesta manhã de domingo abençoado que o Senhor nos deu, vamos dar início à Escola Bíblica Dominical. Irmãos, estaremos ainda com a nossa revista, Corpo, Alma e Espírito. A lição é a lição de número 5. Se você tiver a lição aí nas mãos, abra sua revista, que tem por título Corpo, Morada do Espírito. O texto bíblico básico está em Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, que diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Também em Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Também vamos ler o nosso texto áureo, que se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 18, e diz assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Neste momento, estaremos ouvindo o estudo da palavra do Senhor com a pastora Graças. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. E você que nos assiste pela primeira vez, eu quero te informar que nós estamos com uma série de estudos a respeito de corpo, alma e espírito, conforme já foi anunciado aí na abertura da escola. E hoje nós estaremos dando continuidade à lição de número 5, que foi iniciada na semana passada, que tem como título Corpo, Morada do Espírito. A lição escrita nós enviamos para os grupos da nossa igreja, mas se você tiver interesse também em receber, nos mande uma mensagem que nós estaremos então recebendo e enviando para você. Bom, a nossa lição ela tem 3 unidades. Na semana passada, nós falamos da unidade 1 e nós vimos quem é o Espírito Santo, Se fala muito a respeito do Espírito Santo, se atribui muitas manifestações a ele, mas será que tudo que a gente vê por aí são expressões genuínas da manifestação do Espírito de Deus, do Espírito Santo? Então esse tema é muito importante. Na semana passada nós iniciamos ele, e nós vimos então quem é o Espírito Santo. Nós vimos que ele é uma pessoa, ele não é uma força, não é uma energia, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele possui sentimentos, pensamentos, possui vontade própria. Nós vimos também que ele possui atributos divinos, ou seja, o Espírito Santo é Deus e ele precisa ser reverenciado e honrado como Deus, Nós vimos também alguns símbolos utilizados na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, símbolos, títulos, nomes que identificam ele, que mostram o caráter dele, que mostram a obra que ele realiza, o ministério que ele realiza, Então, queridos, nós iniciamos também
um estudo sobre regeneração, que é a principal obra do Espírito Santo, é a regeneração do homem. Então, tudo isso nós vimos, iniciamos na lição, na unidade número 1, que tratou da pessoa do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar a respeito das ações do Espírito Santo no homem e templos de Deus, é assim como nós somos denominados a partir do momento em que recebemos o Espírito Santo em nós. Então vamos lá, vamos então falar das ações do Espírito Santo no homem. Então, queridos, a primeira ação do Espírito Santo na vida do homem é a regeneração, é o nascer de novo, o novo nascimento. Nós vimos isso detalhadamente na aula passada. Nós vimos como que o Espírito Santo ele trabalha para trazer de volta a vida ao homem, né? Como que o espírito do homem é iluminado novamente, e eu trouxe aqui essa imagem apenas para nós lembrarmos, né, que quem nasce 2 vezes morre somente uma. Quem nasce uma vez morre 2. O que isso quer dizer, né? Nós já sabemos. A pessoa que nasce naturalmente pelos pais, né, como nós nascemos, também precisa nascer espiritualmente. Porque se nós não nascermos espiritualmente, nós sofreremos a segunda morte, né? Depois do juízo final haverá a condenação. Então, aqueles que não tiverem com o nome escrito no livro da vida estarão condenados à morte eterna, que é o inferno, que é a separação de Deus eterna. Então, quem nasce só uma vez, ou seja, quem experimenta somente o nascimento físico, não se preocupa com seu espírito, não se preocupa em nascer de novo, em aceitar Cristo como Salvador, abandonar os seus pecados e se arrepender, vai sofrer a segunda morte, né? Vai sofrer a segunda morte, que é a morte eterna. Aquele que nasce de novo, ele vai experimentar o quê? Aquilo que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O homem então se torna um novo ser, recebe uma nova natureza, capaz de vencer o pecado, capaz de se reconciliar com Deus, de se santificar. Então, queridos, quem nasce somente uma vez e não se preocupa com o seu novo nascimento, sofrerá a morte eterna. Aqui Pedro também ele vai dizer o quê? Que ele nos regenerou para uma viva esperança. Então, nós, através da regeneração, nós passamos a ter uma viva esperança. O cemitério não é o nosso último endereço. Nós temos uma vida eterna que nos aguarda, uma vida de consolo, uma vida onde o Senhor vai nos livrar de todo choro, de toda dor, de toda mortalidade, de toda corrupção. Então a nossa esperança ela é bendita, a nossa esperança é linda. Então vale a pena, queridos, nós nos preocuparmos com esse novo nascimento, né? E aqui fica a pergunta, faça essa pergunta para você mesmo. Você já nasceu de novo? Né? Porque Jesus vai dizer que sem o novo nascimento ninguém verá o reino de Deus. E toda essa explicação nós já falamos na aula passada. Então, meus amados, vamos continuar nos preocupando com o nosso novo nascimento. Então, a próxima ação do Espírito Santo é tornar real a presença divina. O segundo tópico aí da lição, né? O Espírito Santo, ele torna real a presença divina. A presença constante do Salvador na vida dos seus discípulos faz-se possível por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, era muito necessário que o Espírito Santo viesse sobre o homem
fosse derramado, né? Aqui está falando do derramamento do Espírito Santo, era necessário que ele fosse derramado, porque não só ele iria substituir Jesus, né? Por isso que diz aqui que é a presença constante do Salvador, ele também é chamado de Espírito de Cristo. Então, ele não só substituiria o Salvador na vida dos discípulos, né, como também ele realizaria outras obras. Né? Jesus disse que enviaria o Espírito Santo para estar sempre com eles, ou seja, também está falando não só do derramar, mas da habitação do Espírito de uma forma mais plena e universal dentro do homem. Ou seja, a partir daí, então, eles não poderiam mais viver sem esse Espírito, né? Porque o Espírito é que estaria agindo na vida do homem, fazendo o homem vencer o pecado, vencer a sua natureza, enfim, realizando várias obras, né, que nós também veremos ainda mais à frente. Então, o Espírito Santo ele torna real a presença divina no homem, né? Nós vamos ver que o derramar do Espírito era uma promessa desde os tempos antigos, desde o Antigo Testamento, que o Senhor vinha anunciando através dos profetas a chegada de uma era espetacular, de uma era do Espírito, de uma era do derramar do Espírito. Então nós vemos aqui Isaías 32, Isaías 44, onde Deus fala que vai derramar do Espírito Santo sobre a casa de Israel e seus descendentes, né? Ezequiel também tem uma passagem linda em Ezequiel 36 que vai falar assim: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observei. Então já era uma promessa de Deus anunciada através de Ezequiel, de que o Espírito Santo os ajudaria a ser purificados. Depois os irmãos leiam essa passagem com calma. Então já era um anúncio, né? Ezequiel ele especifica esse derramamento como uma maneira do homem ser santificado através do Espírito Santo. Nós vamos ver também Joel falar agora da amplitude, lá todos conhecem, né? Joel 2:28, que fala: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Joel já está falando da amplitude, né? Já está falando que esse derramar do Espírito alcançariam outras nações além de Israel. Nós vamos ver também em Marcos 1:8, João Batista também falar, né, que Jesus viria batizar com o Espírito Santo. Então, João Batista reafirma essa promessa. Lá em Lucas 24 também, Jesus vai falar assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Logo depois que Jesus ressuscita, né, antes dele ser assunto aos céus, então ele vai também repetir essa promessa que foi dita no passado, no Velho Testamento, até que chega então em Atos 2 e a promessa é cumprida e o Espírito desce, né, para cumprir essa última etapa, essa outra etapa do plano da salvação. Então o Espírito Santo desce e a partir de agora ele vem habitar no homem. Então agora a presença divina ela é real, porque agora o Espírito Santo ele vem habitar, né? Então a presença do Espírito Santo também nós vamos ver que é a garantia de que nós pertencemos ao Senhor, de que nós fomos marcados, né? A gente vai ver lá em Efésios 1:13, como está aí na referência, que nós fomos selados. Efésios 1:13 vai falar assim, que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, nós fomos marcados pelo Espírito Santo, nós pertencemos a Ele agora. Então, essa é uma outra ação do Espírito nas nossas vidas.
Uma outra ação do Espírito Santo é a santificação. A santificação é um processo pelo qual nós vamos abandonando o pecado, abandonando a nossa natureza pecaminosa e vamos a cada dia parecendo mais com Cristo. Então, é um processo que depende de nós e também depende da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, né? A palavra de Deus nos exorta a sermos santos, a sermos separados deste mundo, né? Sede santos, porque eu sou santo. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é algo necessário. E a revista vai trazer aqui o processo santificante operado pelo Espírito Santo em nossa natureza manifesta-se em 3 aspectos. O primeiro aspecto é o posicional, né? Então aqui vai dizer que aquele que foi regenerado é visto por Deus como santificado em Cristo. O que isso quer dizer? Que quando você aceita o sacrifício de Cristo, quando você entende o sacrifício de Cristo, porque não basta crer em Deus, você tem que aceitar, entender o sacrifício de Cristo e aceitar a sua obra de salvação. Então, quando você crê na obra de Cristo na cruz do Calvário e o Espírito Santo regenera aquela pessoa, imediatamente ela é santificada no sentido de que ela agora não mais é condenada, ela é vista por Deus como justificada, né? A pessoa aceita Cristo, ela é justificada imediatamente. Então, a partir do momento que ela é justificada, que Deus declara você justo, né? Porque a justiça de Cristo foi imputada em você, então você é visto como perdoado, como santo, como justificado, né? Então, nesse sentido, os cristãos são descritos na Bíblia como santos. Agora, isso não significa que nós estejamos imunes ao pecado, pois a santificação é um processo longo e inacabado nessa vida. Bom, Colossenses 1,13 vai dizer assim: Ele nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, Colossenses vai mostrar que nós mudamos de posição. Nossa posição no pecado era de estar no reino das trevas. E Deus vai lá e nos tira, através de toda a obra de Cristo, Ele nos tira do reino das trevas e nos põe no reino de Cristo. Então, nós mudamos de posição. Então, é uma santidade, vamos dizer assim, que é posicional. Eu sou declarado santo porque eu aceitei o sacrifício de Cristo. E isso começa quando o Espírito Santo vem, convence o homem do pecado, produz arrependimento no coração, produz metanoia, né, a palavra grega que significa mudança de pensamento, de conceito, mudança na razão. Então, a partir desse momento que eu sou tocado pelo Espírito de Deus, que a minha natureza começa a mudar, então eu já posso ser declarado santo. Nós somos declarados santos, né? Então esse é o primeiro aspecto da santidade, a santidade que você recebe quando aceita Jesus, que ela é jurídica, é uma declaração de Deus. Diante da lei de Deus você se torna inculpável, né? Diante da lei de Deus você é considerado perdoado. Então é uma santidade posicional, mas ela por si só não é suficiente, né? É necessário que o homem ele continue nesse processo de santificação. E é aí que nós vamos ver, então, a santificação experiencial, também chamada de experimental ou progressiva. É o outro aspecto da santificação. Nós vimos que o Espírito Santo convence o homem, né? Produz um arrependimento, mudança de pensamento. Então, a santificação ela vai começar aqui com a regeneração.
baseia-se judicialmente na justificação e desenvolve-se durante toda a vida do cristão. O que é isso? Então, o Espírito Santo convence, o homem se arrepende, ele tem uma mudança de pensamento, o seu espírito é vivificado, então ele é regenerado, né? E daí ele também é justificado. O que é ser justificado? Diante da lei de Deus, eu sou declarado justo, não porque nós sejamos justos, mas porque a justiça de Cristo ela é colocada sobre nós. Isso se chama imputação. Então, por imputação, nós somos declarados justos. Então, uma vez que a santificação começa na regeneração, e agora eu sou declarado justo, eu preciso, então, mortificar as obras da carne. Né? Romanos 8:13 vai dizer assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, é necessário agora eu mortificar as obras da carne. Então, esse é o processo de santificação que vai durar durante toda a nossa vida. Nós vamos lutar contra o pecado, nós vamos lutar pela nossa santificação, mas o Espírito Santo, ele é quem vai estar sobre nós, né? Nos ajudando a ter poder sobre o pecado. Né? Nós vamos ver que ele nos vai ajudar a produzir o fruto do Espírito. É a presença dele em nós que vai nos ajudar a exercer domínio sobre esse pecado. Né? Vocês vejam que por que nós vemos aí muitos lugares, muitas pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, mas que sempre estão caindo no pecado, sempre cometendo coisas contrárias à palavra de Deus? Porque, na verdade, a concepção que ela tem de obra do Espírito consiste muitas vezes apenas em barulhos e manifestações externas, enquanto que a verdadeira obra é aquela que ele opera internamente no homem. Essa é uma obra sobrenatural, você ter o seu entendimento mudado, ter a sua mente mudada, transformada, regenerada. Isso é uma obra sobrenatural, é uma obra que não pode ser manipulada para o homem. E é necessário que eu entenda a obra de Cristo, é necessário que eu entenda a palavra de Deus para que esse lavar regenerador ocorra na minha vida. Então, a santificação experimental é aquela que nós vamos lidando com ela até a volta de Cristo. E ela é um processo inacabado, porque nós só seremos plenamente santos, perfeitos, quando Jesus voltar na glorificação que ocorrerá na volta do Senhor durante o arrebatamento da igreja. Então, o outro aspecto do processo santificante é esse, o processo final, é a santificação que nós só alcançaremos um estado perfeito quando a nossa natureza total, corpo, alma e espírito, então, estiver definitivamente salvos, né? Então, Deus, ele no presente, ele já tirou a culpa do pecado, ele já regenerou o nosso espírito, agora falta a salvação do corpo. Quando o nosso corpo for restaurado, glorificado, aí sim nós podemos dizer, então, que chegamos à santificação final, que é aquela que vai ocorrer na volta de Cristo. Lembrando que todas as ações do Espírito Santo são para glorificar a Cristo. O Espírito Santo não age de forma independente, pois sua função é glorificar o próprio Jesus, exaltando sua pessoa, seu poder e sua obra consumada na cruz. Isso é importante falar, queridos, porque hoje há uma exaltação exagerada de manifestações espirituais, de obras como sendo supostamente do Espírito, muita literatura destacando a pessoa do Espírito, e a ordem não é essa. A ordem é o Pai planejou o plano da salvação, o Filho executou e o Espírito Santo ele aplica, ele ajuda na aplicação dessa obra executada por Cristo.
Então, a obra do Espírito Santo não é glorificar a si mesmo, ele é como um holofote, a função dele é iluminar, mas não a si mesmo, e sim a pessoa de Jesus, né? João 15:26 vai dizer: mas quando vier o Consolador, que da parte do meu Pai enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, o Espírito Santo sempre vai apontar para Cristo, sempre vai apontar para o Evangelho, para a vinda do Messias, para a morte do Messias, para a ressurreição, para a assunção, para a obra da cruz, para a vida e encarnação de Cristo. Sempre ele vai apontar para os temas da obra da redenção, né? Cultos que têm teologia da prosperidade, que tem gritaria, bagunça, barulho, antropocentrismo, o homem no centro das coisas, nada tem a ver com cultos dirigidos pelo Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo ele vai glorificar Cristo. João 16,14 vai dizer assim: ele me glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então, o Espírito Santo, quando vier, ele exaltará o nome de Cristo. Logo, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é cristocêntrica. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é cristocêntrico. E isso é que leva a um verdadeiro avivamento. Avivamento sem pregação cristocêntrica não é avivamento, é barulho. O Espírito Santo reveste também o salvo de poder, outra ação dele na vida do homem. Quando o Espírito Santo habita o cristão, ele traz virtude e autoridade espiritual, tornando-o uma testemunha do Senhor até que o reino de Deus seja estabelecido nesse mundo. Queridos, o poder do Espírito Santo nada tem a ver com barulho, com histeria, com gritaria, com rolar no chão. Nada tem a ver com certas unções que inventam por aí, mas sim o poder do Espírito Santo é uma capacitação. Ele foi dado para capacitar a igreja a fim dela cumprir a sua missão aqui na Terra, né? Então, o Espírito Santo ele foi dado para trazer virtude e autoridade espiritual, para capacitar você para vencer as tentações, para você vencer o pecado, você mortificar as obras da carne, para você resistir ao dia mau, para você resistir às perseguições, para você ter inteligência, para você ter sabedoria, para você ter entendimento acerca do reino de Deus. Ou seja, o poder de Deus é para levar um homem num nível muito mais elevado, é para capacitar a igreja num nível sobrenatural que sem a ação do Espírito Santo ela não consegue ter essa capacitação, né? Nós vamos ver que os apóstolos, né, no dia de Pentecostes, né, porque a promessa do derramamento do Espírito ela foi cumprida plenamente no dia de Pentecostes, né? Então o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram revestidos de poder, né? E a gente vai ver a vida dos apóstolos, eles mudaram radicalmente, né? Antes eles eram temerosos, eles eram covardes, se escondiam, eles não tinham um entendimento adequado acerca do reino de Deus, tanto que eles vão perguntar para Jesus, antes de Jesus subir aos céus, qual seria o tempo da restauração de Israel, ou seja, eles estavam ainda pensando nas coisas terrenas, em reino terreno, eles ainda não tinham tido plena compreensão do reino de Deus, e a partir da descida do Espírito Santo, nós vamos ver que eles vão testemunhar, vão ter a ousadia, não vão ter mais medo de castigos, de afrontas, de autoridades, né? Não vão ter medo nem da própria morte. Por quê? Porque o Espírito Santo ele veio dar essa capacitação. Então, nada tem a ver com certas manifestações externas que nós vemos por aí, que em nada edificam o corpo de Cristo.
E o resultado prático é dar força contra o pecado e dar poder para testemunhar. Basicamente, se resume nisso toda a ação de poder do Espírito Santo. Então, nós vamos ver aí em Gálatas, né, que vai falar do fruto do Espírito, e vamos ver aí em Atos Jesus falando a respeito desse poder para testemunhar. Então, queridos, essa é a finalidade do poder do Espírito Santo. Queridos, outra ação do Espírito Santo é que ele ilumina e revela a sua vontade, a vontade de Deus. Revelação é o processo por meio do qual Deus torna a sua vontade conhecida diante dos homens. Somos limitados no entendimento de Deus, por isso somos exortados a conhecê-lo dia a dia através das Escrituras. Sabemos que Deus, Hebreus vai dizer que Deus antigamente falou, se revelou de diversas formas, através dos profetas, pelos pais, por diversos meios, e hoje ele se revela pelo Filho e pela sua palavra escrita. Então, o Espírito Santo, ele revelou, inspirou os escritores bíblicos a registrarem tudo que está registrado lá. Então, a revelação necessária para nós, tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus, a respeito da salvação, a respeito da nossa vida, a respeito do porvir, está nas Escrituras. Então, o Espírito Santo, ele inspirou homens para que escrevessem as Escrituras, para que por meio delas nós então conhecêssemos a vontade de Deus, né? E iluminar é trazer luz àquilo que já foi revelado. Então, o Espírito Santo, ele hoje ilumina-nos a entender aquilo que já foi revelado. É ele quem faz os textos saltarem da Bíblia, é ele quem faz a Bíblia pegar fogo nas suas mãos, é ele quem dá vida às palavras. Você lê um texto, né, e o Espírito Santo faz aquele texto saltar no seu entendimento e você consegue compreender aquela mensagem. Então, isso é a iluminação. Então, é mais uma obra do Espírito Santo. Ele foi dado para guiar na verdade, para trazer à luz aquilo que já foi revelado através dele, que foi registrado nas Escrituras. E através disso, né, nós então vamos ter possibilidade de ter uma maior comunhão com o Senhor. Então, queridos, a revista vai trazer aí uma outra ação do Espírito Santo, que é sela o redimido. Então, todo redimido é selado. Nós já vimos a respeito do simbolismo do selo, já falamos sobre o selo na aula passada, o que ele significa, né? Ao fazer morada no homem, o Espírito Santo sela-o, dando-lhe garantia de herança eterna prometida ao verdadeiro cristão. Você pode consultar depois essas referências que falam sobre o selo do Espírito Santo, e nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Quando Deus nos sela, não andamos mais segundo a carne, mas sim em obediência aos seus mandamentos. Então, essa marca, essa habitação do Espírito, ela permite que nós dominemos todas as nossas fraquezas, dominemos o pecado sobre a nossa vida, né? Todo crente convertido, ele é habitado pelo Espírito Santo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, é porque ela não foi convertida. Então, para receber o selo, para receber a marca, para ser guardado até o dia da redenção, é necessário que o homem se converta. Então, queridos, mais uma ação aí do Espírito Santo seria que ele possibilita a pessoa de frutificar, né? Quando nós recebemos o Espírito Santo como hóspede divino, quando ele vem habitar em nós, né? Tornamos-nos plantas frutíferas nas mãos do eterno lavrador. O fruto do Espírito, ele é a expressão da natureza e do caráter de Cristo através do crente, né? Ele é a reprodução da vida de Cristo no crente. Nós temos que
Entender que o plano da salvação ele envolve um processo de substituição das nossas mentes e dos nossos corações, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir, né? Pela mente e pelo coração de Deus, pela maneira de Deus pensar e agir, né? Então a salvação envolve a nossa mudança interior de coração, de pensamento, de mente, para que nós possamos então ser chamados de filhos de Deus, né? E esse milagre é um milagre que só pode ser operado pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que opera, que produz esse fruto no nosso coração, né? Nós temos aí uma imagem que se refere a Gálatas 5:22, que vai falar do fruto do Espírito, que contempla essas 9 virtudes aí: amor, alegria, paz, bondade, benignidade. Então, o Espírito Santo vai produzir isso em nós, né? O homem por si só, ele não tem já condições de produzir isso, né? Por causa da sua inclinação pecaminosa. Por isso é necessária a operação do Espírito Santo, né? Você pode dizer assim: ah, mas eu conheço algum ímpio que tem alegria, tem bondade. Sim, amados, mas nunca terá como uma produção genuína do Espírito, porque essas virtudes aí, produzidas pelo Espírito, elas são firmes e constantes, né? O homem natural, ele pode até em certo momento ter alegria, ter algum tipo de amor, mas as virtudes do homem sem Deus, elas são inconstantes, elas são ralas, são superficiais, são fracas, não dá nem para comparar com aquilo que o Espírito Santo produz no coração do homem. Então, nós vimos aqui algumas ações do Espírito Santo na vida do homem, não temos como ver todas, porque o nosso tempo não permite, né? Então, agora nós vamos para a unidade 3. Então, queridos, aqui na unidade 3 nós vamos ver que nós somos templos de Deus, né? De onde vem essa expressão? A expressão traduzida por templo, ela vai trazer o significado de local de habitação de Deus, de santuário. Nós vamos ver que Deus criou o homem para ser tabernáculo do Espírito Santo, desde a criação, desde quando o Senhor sopra o seu Espírito nas narinas do homem, que a intenção de Deus é que o homem fosse um tabernáculo, né? E nós vamos ver que o tabernáculo era um local onde havia a presença manifesta de Deus. Porque há que se fazer uma diferença, né, entre onipresença, é um atributo de Deus estar em todos os lugares, e a presença manifesta dele, que é aquela presença em que ele se manifesta com glória, com graça, com o intuito de comunhão, com o intuito de abençoar. Essa é a presença manifesta. Então, quando Deus quis manifestar a sua presença de glória no meio do seu povo, quando ele fez a aliança com o povo de Israel lá no Sinai, né, ele mandou Moisés construir um tabernáculo. Então, o tabernáculo ele é chamado no Antigo Testamento também de santuário, de tenda da congregação, né? E essa designação indica o seu propósito e significado em ser um lugar de reunião de Deus, de comunhão com o seu povo. Nós vamos ver aqui o interessante no tabernáculo é que a disposição das tribos de Israel tinham o formato de cruz. Olha só, os irmãos podem ver aqui que coisa mais linda, né? Deus instruiu Moisés em toda a estrutura do tabernáculo, os utensílios, os móveis, os rituais. Eles eram todos instrutivos, eles ensinavam conceito de pecado, de santidade, de redenção, de adoração, né? Ele ensinava através da sua simbologia o caminho para se aproximar do Senhor, o caminho da reconciliação, mas que seria só cumprido em Cristo, né? Por quê? Porque a revelação de Deus ela é progressiva.
A cada geração, Deus foi acrescentando novas revelações acerca da sua vontade. É como hoje, quando você vai ensinar matemática para uma criança, né? Se você perguntar para ela quanto é 3 mais 3, você tem que mostrar, você tem que pegar pauzinhos, você tem que pegar objetos para ela idealizar na sua mente o conceito de 3, né? Então é assim também, a revelação de Deus ela foi progressiva, Deus foi revelando, foi revelando a sua vontade, conforme a capacidade que aquela geração tinha de entendimento, até chegar na plenitude dos tempos. Então, ele era uma sombra, um símbolo da obra que Cristo iria realizar, né? Então, e o tabernáculo, então, ele foi utilizado durante muito tempo, e logo depois, na era de Salomão, então, queria que o templo, o tabernáculo era uma coisa móvel, né? Então ele queria criar uma estrutura, aliás, Davi, né? Davi é quem desejou criar uma casa fixa para adorar a Deus, para ter comunhão com Deus, mas Davi não conseguiu construir o templo e essa tarefa ficou para o seu filho Salomão. Isso aí em outra aula, em outro momento a gente detalha melhor. Mas então o templo e o tabernáculo eram os lugares aonde a presença de Deus se manifestava no meio do povo de Israel, até que chega o momento, né, em que esse templo ele é destruído, ele foi destruído pelos babilônios, ele foi reconstruído por Zorobabel, depois ele foi reformado por Herodes, até que no ano 70 ele é destruído de novo, né? Só que aí o que aconteceu? O Espírito Santo desceu, né? E ele então passou a habitar no homem, né? Deus então desce no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, reveste o homem, o Espírito Santo passa a habitar no homem. Então o Espírito Santo agora ele não só mora, não só vive, como ele reveste de poder, de autoridade e cumpre e age daquela maneira que nós vimos nos itens anteriores, as ações do Espírito Santo na vida do homem, né? Então, quando o Espírito Santo vive em nós somos ensinados por ele, nós vivemos em santidade porque ele é santo, nós buscamos os dons espirituais, nós produzimos frutos, né? Nós somos inabaláveis na obra do Senhor, nós temos virtude para testemunhar, temos ousadia, nós somos alvos da sua intercessão, ele intercede por nós, enfim. Nós somos o lugar, nós temos o privilégio, né, de ter o Espírito Santo habitando em nós. Meu Deus, que coisa linda, irmãos, como nós temos que valorizar isso, preservar isso, adorar a Deus por essa tão grande dádiva, por essa tão grande misericórdia que Ele teve para conosco, de fazer de nós habitação do seu Espírito. Eu quero terminar então, queridos, com o nosso texto áureo da lição, que está lá em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Os tempos verbais desse versículo, eles vão indicar o seguinte, que a plenitude do Espírito Santo é a vontade expressa de Deus para todos nós, não é uma prerrogativa só de líderes, de pregadores, de pastores, mas Deus ele quer que todos estejam cheios do seu Espírito. Você recebeu o Espírito Santo quando você se converteu, mas uma coisa é você ter o Espírito Santo presente, outra coisa é você ter o Espírito Santo na sua plenitude, de maneira cheia. Uma outra coisa também que esse texto vai indicar é que o enchei-vos não é uma opção, não é uma sugestão, mas é uma ordem imperativa de Deus. Não ser cheio do Espírito Santo chega a ser até uma desobediência, né? Porque o cristão que tem uma vida medíocre, rasa, superficial, né? Ele está sem estar cheio do Espírito Santo. E ser cheio é uma ordem divina, né? Um outro ponto que nós vamos ver aí também
Conforme escreve John Stott no texto grego, o verbo encher, plerouste, está no imperativo presente, ou seja, dá uma ideia de ação contínua. O que é isso? A plenitude de ontem, ela não serve mais para hoje. A experiência de ontem não serve, não é suficiente mais para hoje, né? As vitórias de ontem não são garantias de vitórias hoje. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é para ontem, é para hoje, é para amanhã, é algo que tem que ser contínuo. Nós precisamos ser constantemente cheios do Espírito Santo. Aí você vai me perguntar, como é que eu sei se eu sou cheia do Espírito Santo ou se eu sou cheio do Espírito Santo? Queridos, a nossa vida é como uma casa. Se nós olharmos para uma casa e os seus canos de água estiverem entupidos, a água não flui. Da mesma forma é a nossa vida. Se tiver entulho na nossa vida, o Espírito não flui. Faça um autoexame, Efésios capítulo 4, versículos 17 a 31 e o capítulo 5, esses versículos que estão aí, eles vão trazer uma lista de coisas que caracterizam uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma lista de entulhos que entristecem o Espírito Santo, queridos. Faça um autoexame, veja como você é, como é a sua vida. Será que você é daquele tipo de pessoa que aonde chega tem contenda, tem briga, tem desentendimento? Ou será que você é aquela pessoa que trata as pessoas de forma amável, respeitosa, doce, meiga? Né? Você é daquele tipo de pessoa que tem gratidão no coração, ou da sua boca sai murmuração, reclamação, pessoas que reclamam de tudo, da casa, do país, de onde mora. Então, façam um autoexame, né? A nossa comunicação verbal, ela vai revelar muito se nós temos a plenitude do Espírito Santo. Então, queridos, faça esse autoexame. O Espírito Santo, ele é o combustível da igreja, nós precisamos dele. E sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada, nós precisamos da plenitude do Espírito Santo todos os dias. E eu quero orar agora com você, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, pedir essa plenitude do Espírito Santo. Pai querido, no nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, eu oro a Ti, suplicando pela Tua graça e pelas Tuas misericórdias, Pai. Nós necessitamos dessa graça, necessitamos dessa plenitude do Teu Espírito, Senhor. E eu quero interceder por essa pessoa que me ouve, Senhor. Quem sabe ela não é uma pessoa que já foi ativa na Tua casa, que já teve mais intimidade contigo, que já teve mais deleite na Tua presença. Mas hoje, Senhor, ela se encontra aí, Pai, em sequidão e aridez, necessitando ser revigorada, necessitando, Senhor, ser cheia, Pai. Oh, Deus bendito, tenha misericórdia de nós. Nós não queremos ter uma vida seca, nós não queremos ter uma vida rasa, Senhor. Nós não queremos ter uma vida mecânica, mas nós queremos ter a chama viva do Teu Espírito em nós. Queremos, Senhor, que a palavra venha a arder em nosso coração. Queremos, Senhor, ter mais amor pelos perdidos. Queremos, Senhor, ter mais amor pela Tua obra. Queremos, Senhor, ter mais amor pelas Tuas coisas, pelas coisas do reino. Oh, Deus bendito, visita, Senhor, essa pessoa, visita esse irmão meu, Senhor, que há tanto tempo não chora na Tua presença, há tanto tempo, Senhor, não vive essa experiência viva do Espírito Santo. Oh, aleluia. Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos nessa manhã, ajuda-nos nesse dia. Assim eu oro a Ti, Senhor, e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor esteja com você. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.